Busquemos reflexão sobre as demandas que sucedem, de geração em geração, deixando que sejam permanentes os momentos de felicidade entre nós. Muitos daqueles que o mundo leva para cá e para lá, entre sofrimentos físicos, psicológicos e psiquiátricos, com mentes em conturbação, são vítimas de si mesmos, e a todos cabe ação favorável por misericórdia. Em lares aparentemente abastados, sorrisos são escudos para dores atrozes, nas emoções desorganizadas. Nas mansões radiantes dos nobres lares da terra, os muitos cômodos nada são, se medirmos as quantas perdas de bem-estar mental que ali se somam. Os salários vultosos, os gastos excessivos, se comparados às desordens de caráter e os consequentes remorsos, desaparecem como se nada fossem. Nosso olhar compassivo é atitude de ação. Precisamos enfrentar com bom ânimo os motivos de aflição. Guardar na fé ativa a solução das perturbações para nós e para os que nos cercam. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 12 de novembro de 2015, pelo médium Alexandre Pereira, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Queridos amigos do Seara Fraterna, é uma alegria mais uma vez podermos estar juntos para conversar um pouco sobre a doutrina espírita, refletir sobre todos os seus aspectos, mas principalmente norteado pelos princípios que advêm dessa mesma doutrina, que é pautada sobre toda a base do cristianismo, advinda do Mestre amado Jesus. Lembro-me de uma passagem que está no livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que ela narra que Pedro, certa vez, na casa do caminho, se encontrava muito atribulado, na verdade com imensas dificuldades, porque muitos dos seus companheiros, aqueles com quem ele convivia diariamente, que faziam parte de todas as tarefas, estavam criando situações extremamente embaraçosas, criando dificuldades, conflitos, uma imensa falta de interesse. E isso estava admoestando profundamente Pedro, constrangindo o seu coração amoroso. E, por vez, ele também sentia isso por aqueles que não o conheciam, que não faziam parte dos amigos da casa do caminho, mas esses não eram conhecidos, e por isso mesmo poderia-se não levar tanto em conta e numa apreciação mais profunda a respeito dessa intimidade, quando se tem pessoas que são muito próximas a nós mesmos e que muitas vezes não nos compreendem ou não compreendem aquilo que estamos dizendo. E Pedro, nesse ínterim, começa a orar, tentar encontrar um caminho, até que em um determinado momento, numa determinada situação, ele vê aparecer à sua frente a figura amorosa do Mestre amado. E esse Mestre lhe faz a seguinte colocação: Pedro, querido filho, você sabe que a argila que se encontra com muita facilidade em muitas regiões do mundo, ela, para que seja moldada e chegue a se tornar um vaso, por exemplo, precisa de alguém que o faça, de alguém que imprima a essa mesma argila uma moldura, imprima a essa mesma argila um molde que lhe faculte beleza, que lhe faculte harmonia. Para isso é necessário que assim o faça alguém que tenha conhecimento para isso. Da mesma maneira, uma pedra bruta nada significa se olharmos para ela. Mas quando ela é cingida por um escultor de valor, acaba nos trazendo uma obra de arte, que vislumbra os nossos olhos, nos enternece o coração e nos faz pensar profundamente sobre a vida. Sempre, Pedro, é necessário que tenhamos alguém
que molde a estrutura básica da vida para que ela possa florescer. E isso está íncito em a natureza divina. O Mestre falou muito mais a Pedro, e Pedro pôs-se a refletir sobre aquela situação e perceber que, na verdade, aqueles irmãos que mesmo próximos, que estavam ao seu lado, que vinham caminhando junto com ele já de longa data, esses irmãos também eram como argila, como a pedra bruta, que precisa do cinzel, que precisa ser moldada pelo carinho, pelo amor, pela beleza, pelo conhecimento daquele que a tem. E Pedro, então nesse momento, vê que o quão é importante, diante daqueles que mesmo que criem dificuldades, aqueles que estão aos nossos lados, aqueles que estão diante de nós, esses mesmos irmãos precisam de todo o carinho, de toda a ternura, precisam de toda a compreensão para que possam se tornar obras-primas no futuro, para que possam contemplar a verdadeira essência da vida. Para isso se faz necessário o amparo de alguém que conheça mais, de alguém que possa moldar as suas possibilidades que já estão íncitas no seu ser, prontas para florescer. Quando a gente pensa nessa passagem, quando a gente pensa na passagem de Jesus, quando esteve conosco, encarnado, a gente para um pouquinho para refletir sobre a necessidade imperiosa de que todos nós, quando investidos da postura, da obrigação, ou melhor, da missão de sermos pais, mães, orientadores de toda sorte, o quão essa responsabilidade pode ser prodigiosa, como pode ser extremamente fecunda. É fundamental que o educador, aquele que tem essa responsabilidade, tenha alguns princípios que possam nortear, dar base, dar sustentação a tudo aquilo que ele quer e pode levar a outros que ainda não têm esse conhecimento. No caso da doutrina espírita, somos norteados por 5 princípios. 5 princípios que são fundamentais, que todo espírita jamais esqueça. Que todo espírita seja imbuído de ter profundidade sobre esses 5 princípios. Quais sejam? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução, ou os mundos habitados. Porque quando se olha sobre essa ótica, tem que se ter uma nova postura diante das situações que nos se apresentam. No caso de hoje, nos foi dado a conversar sobre como conversar com as crianças, sobre a perda de entes amados, sobre aqueles que estão ao nosso derredor, sobre os funerais, sobre o desencarne em si. Eu me lembro, e outro dia até uma grande amiga minha, Anete, ela se referiu ao mesmo caso. Na nossa casa espírita, temos como, acho que em todas as casas espíritas, temos por base dar uma informação precisa, clara, simples e direta às crianças. E quando essa informação é dada desta maneira, e com muito carinho, com muito respeito, há uma apreensão profunda, uma compreensão profunda dessa criança, dessas crianças. Porque a gente não pode esquecer que são espíritos que estão reencarnados, espíritos que já têm algum conhecimento, espíritos que já passaram por uma série de experiências. E essas experiências facultam a ele ser o que ele é hoje. E por isso mesmo não devem ser desprezadas. Então, quando o instrutor entende isso, compreende isso em profundidade, ele deve perceber que todas essas informações têm que ser dadas de molde a essas crianças terem uma compreensão profunda, utilizando de mecanismos como as analogias das próprias vivências, das experiências das crianças em família, no seu dia a dia, nas escolas, para que elas possam compreender isso, como disse anteriormente, em profundidade.
E quando isso acontece, os resultados são maravilhosos. E como disse anteriormente, a nossa NET contou um caso que aconteceu em nossa casa, que uma criança, quando num velório, levada a um velório por seus pais, refere-se a essa situação de uma maneira singular para aqueles que estavam com ela. Porque todos estavam chorando, ela estava reparando que todas as pessoas estavam chorando. E ela indaga da seguinte maneira: mas pai, mãe, por que vocês estão chorando? A morte não existe. A vida não termina aqui. Ele vai continuar. O espírito vai continuar. Ele desencarna e continua. A vida não termina aqui. Isso é só um processo. É só mais um dos processos da vida. Logicamente, ela não falou exatamente com essas palavras, mas ela deu a entender aos pais, àqueles que estavam chorosos naquele momento, a sua compreensão em relação à reencarnação, à imortalidade da alma. Então, quando a gente, dentro de casa, quando a gente, seja na escola espírita, seja na vivência em comum, temos bem clara as posturas que nos dão a entender os princípios da doutrina espírita, isso naturalmente levam as pessoas que convivem com a gente a esse entendimento. Obviamente, isso, dependendo da maturidade do espírito e a capacidade de compreensão, pode ser muito rápido ou pode demorar algum tempo, mas a semente está ali, está plantada. E em determinado momento ela germina. E isso faz com que a criança ela já comece a ter uma nova postura desde pequeno. Por quê? Ela tem a informação que lhe foi dada na casa espírita, em casa, no seu lar, e ela começa a perceber que as pessoas que convivem com ela, pais, mães, avós, se assim o for, lógico, têm a mesma postura, ela percebe que aquilo é natural. Ou seja, a morte realmente não existe. A reencarnação é um fenômeno natural. A imortalidade da alma é uma lei da vida, é uma lei do universo. Então, tudo isso cria um quadro em volta da criança onde ela se sente extremamente confortável, tranquila para exercer esse conhecimento. E isso lhe dá tranquilidade. Então, quando outras crianças ao seu redor têm uma postura diferenciada, chorosa, né? Lastimosa, enfim, em relação à perda de um ente amado, ela tem uma postura diferente. Obviamente que a gente não está falando que ninguém aqui vai deixar de chorar por a perda de um ente amado. Isso é natural. É a saudade. É como se alguém que estivesse partindo, um filho, uma pessoa amada, está partindo e vai passar 10 anos no exterior estudando. Vamos sentir saudades, é natural. Mas isso é uma saudade, é uma lágrima vertida que é natural, faz parte. Mães, aquele choro que não para, aquela, vamos dizer assim, angústia profunda, aquela dor insuperável, isso, para o espírita que já entendeu o fenômeno natural da reencarnação e a lei da imortalidade da alma, isso não deve acontecer. Ou pelo menos não deveria acontecer. Se ainda acontece, é porque eu ainda não compreendi. Eu ainda não me aprofundei devidamente sobre todos os aspectos da doutrina espírita. Por quê? A doutrina, eminentemente, ela é libertadora. Ela liberta o espírito dos grilhões que ele mesmo se predispôs a ter, a chumbar na terra devido às suas escolhas. Esses grilhões que o prendem à matéria, que o prendem às circunstâncias advindas de um atavismo, ou seja, de processos anteriores, de conhecimentos e vivências anteriores, fazem com que normalmente nos sintamos dessa maneira. Porque tudo automaticamente está íncito, quer dizer, está implícito dentro do nosso psiquismo que tudo se termina naturalmente com o quê? Com a morte. Mas a gente sabe que não é assim. As coisas não se terminam com a morte. Na verdade, é só um processo natural. O espírito, na verdade, o corpo
as suas forças terminam, quando é um processo natural. Então as forças do corpo terminam e o espírito como que expulsa, porque ele não tem mais força, não tem mais resistência, não tem mais atração para deixar o espírito linkado junto ao perispírito e junto ao corpo. Então ele se desprende e naturalmente o espírito segue o seu rumo. O corpo fenece, perde a sua vitalidade e naturalmente segue o seu processo de decomposição. Então, na verdade, esse processo é um processo natural. É um processo que para o espírita, ou pelo menos aquele que pretende de alguma maneira ser espírita no futuro, ele realmente tem que ter uma compreensão bem aprofundada. Para isso, obviamente, é necessário que se estude muito. É necessário que se pegue o Pentateuco, principalmente, por exemplo, o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, e aí se estude profundamente alguns capítulos que dizem respeito a essa situação, a esse processo natural. No livro dos espíritos está bem claro. Kardec pergunta várias vezes aos espíritos sobre esse processo, sobre como isso se dá, né? Como esse processo se desdobra no tempo. Todos nós temos essa experiência do desencarne já dentro de nós. Por que a gente esquece, né? Por que então a gente, quando reencarna, está já reencarnado, o espírito começa a ter a lucidez a partir de uma certa idade? Por que ele esquece isso? Porque, na verdade, isso ainda não tem uma maturidade profunda. Isso ainda não gerou nele um conhecimento com base sólida, comprobatória inclusive, e justificada, que possa lhe servir de base para criar esse conhecimento consolidado. E esse conhecimento consolidado, ele naturalmente vai levar ao quê? A uma compreensão e uma vivência natural desse processo. Todos os fenômenos que dizem respeito à reencarnação e à imortalidade da alma já estão catalogados, e todos nós sabemos, durante muitos e muitos séculos na história da humanidade. Todos eles. Desde Sócrates aos egípcios, na própria Roma, em várias outras situações, até com os santos da igreja, todas elas estão catalogadas. Isso já é muito claro. A própria Igreja Católica, no seu começo, e nós sabemos, ela já tinha como princípio a utilização, por exemplo, da mediunidade. Mas como ela precisava dominar, de certa forma, toda a situação e fazer as colocações nas quais ela deveria ser o centro de tudo que girasse em torno do catolicismo, então, na verdade, o que ela fez? Ela tirou a mediunidade, acabou com a mediunidade e tomou conta, naturalmente, de todo o processo de conhecimento. Porque antes, na Casa do Caminho, que eu me referi no começo, e em outros momentos do cristianismo primitivo, a mediunidade era muito utilizada. O tempo todo. O tempo todo. Ou seja, essa comunicação com os espíritos, e obviamente nós sabemos que quando se é imbuído de propósitos nobres, espíritos nobres se aproximam para dar a comunicação, dar as informações necessárias. Do contrário, também os espíritos malfazejos, os espíritos ignorantes, batedores, enfim, de toda sorte, eles também se aproximam daqueles que têm determinada intencionalidade. Então é importante, primeiro, percebemos que o que faz com que o processo de compreensão da mediunidade, da imortalidade da alma, da reencarnação e todos os outros princípios, eles sejam fecundos no meu coração, no meu entendimento, ele se dá naturalmente pelo esse processo de maturação de todo esse conhecimento. Não tem como fazer isso sem conhecimento. Muita gente pode falar assim, poxa, mas tem tantos espíritos que a gente conhece que com tenridade já entendia isso. Com tenridade já entendia isso, por quê? Porque já tinha maturidade. Quantos espíritos reencarnados que a gente conhece, né, que já tem maturidade em determinadas áreas? Por que ele tem essa maturidade? Porque, na verdade, esse conhecimento foi adquirido
em outro momento, em outra encarnação. E nessa encarnação, se foi consolidada de forma adequada, foi vislumbrada através do amor, da vontade de auxiliar, ele está lá perpetuado. Se ele não, foi um conhecimento utilizado apenas para me locupletar com esse conhecimento, impor esse conhecimento às pessoas, naturalmente ele fica resguardado. Talvez não se perca, mas fica resguardado. Por quê? Porque o fundamental para o espírito é que ele apreenda a utilizar essas duas asas, que são o conhecimento, né, e o sentimento, né, ou seja, a razão e esse sentimento, a capacidade moral, né, e a intelectual, essas duas asas, elas estejam plenas em equilíbrio. Normalmente, na situação que nos encontramos, em espíritos medianos, que aí no caso eu posso falar por mim, né? Espírito mediano que ainda sou, essa asa ainda tende um pouco mais de um lado para o outro. Normalmente é para o lado mais intelectual. Não que eu seja um intelectual, mas para o conhecimento, porque a moral ela sempre fica um pouco arrastada. A moral ela vem naturalmente com o quê? Com o conhecimento. A partir do momento em que eu vou adquirindo esse conhecimento, esse mesmo conhecimento vai facultando a mim a possibilidade de poder equilibrar essas duas asas e poder navegar na vida de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. E quando isso acontece, é quando o espírito adquiriu determinada maturidade. E consegue, então, adquirir valores, seja através do conhecimento intelectual, seja através do vislumbre que ele tenha de adquirir valores morais, né? Virtudes que o facultem ter uma noção mais profunda da realidade da vida. A gente conhece vários espíritos que muitas vezes se dizem ateu. Eu conheço alguns que se dizem ateu, mas têm uma religiosidade profunda. Não tem nenhuma religião, não acreditam em Deus, mas tem uma religiosidade, uma integração com os seus irmãos, uma força para ajudá-los, uma proposta de vida para ajudá-los, que muitos religiosos não o fazem. Então, na verdade, essa maturidade é adquirida ao longo do tempo. Quando voltamos para o assunto das crianças, então a gente tem que ter esse enfoque. Já que a gente sabe tudo isso, sabe que todo esse arcabouço faz parte do espírito imortal, que ele traz consigo, é necessário que se tenha um olhar dessa maneira para com os pequeninos. Que se olhe com eles com todo carinho, com toda a ternura, com todo amor e aconchego que eles precisam, mas também não esquecer que são irmãos nossos, espíritos imortais, que já têm alguma bagagem, não sabemos qual, e que nós, ao nosso turno, já que somos os responsáveis por eles nesse momento, devemos oferecer a eles o que de melhor temos. No nosso caso, falamos em particular dos espíritas, temos toda essa informação, todo esse acervo que a doutrina nos oferece, para que possamos fazer com que eles possam, quem sabe, através dessa informação, ter uma conduta diferenciada no mundo. Porque o espírita, na verdade, nós deveríamos ter essa conduta diferenciada no mundo. Um olhar completamente voltado para o bem comum. Um olhar voltado para as coisas belas e boas da vida. Deixar as críticas de lado e, ao contrário, cultivar a gentileza, a ternura, a doçura, o bem. Levar cânticos de amor, de paz para as pessoas. Ler muitas poesias. Enfim, dedicar o nosso tempo a coisas que possam engrandecer a nossa alma. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu consigo engrandecer um pouco a minha alma, nutri-la de valores nobres, naturalmente isso vai se espraiar por outras pessoas. E esses pequeninos vão receber esse impacto. Como eles recebem da mesma forma o impacto negativo das brigas, das dissensões, né, as dificuldades imensas dos conflitos que são gerados em família, da mesma forma eles são impactados pelo valor da paz, do carinho, da tranquilidade, da ternura e das informações espíritas, que vão com certeza facultar a toda criança ter uma noção diferenciada do que a grande maioria tem. E isso muda
completamente a trajetória de um espírito. Completamente. Porque vocês imaginam, e eu posso falar por mim, eu fui criado num lar católico. Num lar católico que, em determinado momento, foi implementada também algumas questões da Umbanda. Foi uma miscigenação, uma mistura, na verdade, de informações imensas. Eu fui ter contato com a doutrina espírita, o começo de um contato muito superficial, quando eu já tinha, acho que uns 17, 18 anos. A forma como me foi passada não foi a mais agradável. Não foi a mais agradável e não foi a mais nutrida, vamos dizer assim, de valores, né, que pudessem nortear e fazer com que eu vislumbrasse alguma coisa que pudesse nutrir o meu coração de esperanças. Não foi assim. Mas um pouco depois, já com 27 anos de idade, eu, no atual centro espírita, grupo espírita que eu frequento, que é o Grupo Espírita Caminho da Esperança, conheci Ana Guimarães, Anete Guimarães e Geraldo Guimarães, que são expoentes singulares no movimento espírita. Não porque sejam, vamos dizer assim, famosos, muitas pessoas o conheçam, nada disso. Nada disso. É pelo que eles fazem enquanto pessoas. A informação, o conteúdo que eles têm, é muito grande, e a vivência desses conteúdos dentro da casa espírita e até fora da casa espírita. Isso norteia. E mais ainda, porque são espíritos, aí segundo a minha percepção, já maduros em alguns aspectos, que puderam nos trazer a informação mais clara sobre o significado, a importância e a dimensão da doutrina espírita. E aí minha vida muda completamente a partir daí. Porque eu comecei a compreender que verdadeiramente aquilo que eu tinha como vislumbre da imortalidade da alma, que a vida continuava, né, e uma série de outras situações, fora de dogmatização, né, de imposição de ideias, tudo isso muda quando eu percebo que eu que sou o artífice, eu sou o responsável pela minha vida, pelo meu destino, por tudo aquilo que me acontece. E quando a criança, desde cedo, percebe isso, ela toma para si a responsabilidade e vê que quanto mais valores nobres, quanto mais informação que possa impactá-la profundamente para que ela dimensione a vida de forma diferenciada, tudo isso vai nortear um novo rumo para a sua existência. E esse é o propósito. É o propósito da doutrina espírita, é o propósito do cristianismo. Eu falo o cristianismo primitivo. O cristianismo que até possivelmente esteja nos evangelhos, mesmo com as suas adulterações que foram feitas durante o tempo, mas o sermão da montanha, a palavra do monte ainda está ali, intacta. Isso norteia toda a humanidade. Não precisaríamos de mais nada. Isso segundo Mahatma Gandhi. Só apenas o sermão do monte. E a humanidade estaria salva. Porque ali, vocês imaginam, bem-aventurados os aflitos. Quando a gente fala de aflição, bem-aventurança, poxa, a pessoa que tem a graça por ser aflito, isso parece um contrassenso, uma loucura. Mas quando a gente olha pelo olhar da imortalidade da alma, pela reencarnação, pela existência da sabedoria, né, de Deus, da sua justiça plena, a gente compreende que tudo isso é pertinente. Tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento do espírito imortal. Então, quando o espírito imortal ele começa a ter essas noções mais profundas, começa a entender que a imortalidade da vida é uma lei natural, ele começa a olhar tudo o que se passa ao seu redor de maneira diferenciada, completamente diferenciada. Então aquelas aflições e agonias pelas quais nós passamos, elas passam a ser o quê? Momentos de aprendizado. E se eu as passo por elas, resignado e obediente às leis de Deus, porque eu as compreendo e as vivo dentro de mim, passo incólume, tranquilamente. E aquela situação me serviu de aprendizado, de crescimento, para que eu possa, então,
passar para uma nova possibilidade, né? Como dizem os jovens, né? Passar para uma nova fase do jogo. E esse jogo que, entre aspas, nós estamos, ele faz parte desse aprendizado. Estamos aqui naturalmente, evidentemente e principalmente para aprender. Aprender intelectualmente, aprender moralmente, aprender. O tempo todo aprender. Por isso que se deve despertar nas crianças, desde tenra idade, o senso crítico, a curiosidade, a vontade de aprender. Não como as velhas escolas fizeram durante tanto tempo, impondo apenas informações, conteúdos para que se decorasse e aí passasse nos vestibulares, nas academias, enfim. Isso não fez bem à humanidade. O que é o mais importante é quando o homem adquire amor ao conhecimento, amor àquilo que faz. Isso é o mais importante, porque isso nutre naturalmente o espírito imortal de ferramentas que ele vai tê-las para sempre e vai poder utilizá-las para o seu desenvolvimento e de todos aqueles que estão ao seu derredor. Para vocês verem que em poucas situações, dentro dos princípios da doutrina espírita, a gente começa a perceber a dimensão desse conhecimento, a largura desse conhecimento, o quanto ele é impactante para a alma. Então nós, espíritas, devemos nos imbuir do propósito profundo. Aqueles que são evangelizadores, educadores, como quiserem chamar, aqueles que levam a mensagem espírita através do conhecimento da palavra, mas principalmente através do exemplo, passarem a levá-la com mais contundência. E o que contundência eu não falo de imposição de força. Contundência é com mais força de dentro de si, com mais amor, com mais devoção. Porque isso vai impactar naturalmente as crianças. Então, em todas as casas espíritas, nós deveríamos tentar criar esse ambiente. Um ambiente onde, por exemplo, Hippolyte Léon Denis Rivard, o nosso Allan Kardec, foi criado. Onde ele foi educado por Pestalozzi, que levava seus alunos à natureza, para aprender as leis da natureza, que exemplificava através dos movimentos sociais como seria o comportamento ideal do ser humano, as questões éticas, as questões morais, tudo através de exemplos, analogias, vivências naturais do dia a dia e que os alunos vivenciavam verdadeiramente. Seria importante se os educadores, nós, que levamos de alguma maneira alguma informação através da doutrina espírita, pudéssemos nos imbuir desse propósito, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me torne uma pessoa que tenha realmente dentro de mim a vontade de servir, a vontade de estar sempre aprendendo, a vontade de estar sempre compartilhando aquilo que de melhor tiver dentro de meu coração. Todas as vezes que a gente fala da doutrina espírita, sempre nos enche de alegria o coração. O nosso conhecimento é diminuto. A nossa capacidade ainda é de um espírito mediano para inferior. Mas a doutrina, o amor do Mestre, esse é infinito. Esse ultrapassa todas as barreiras. Esse quebra todos os grilhões. Esse faz apagar todo o fogo das iniquidades humanas e estabelece, e vai estabelecer com certeza, na humanidade, um novo patamar de vivência, uma nova forma de compreensão, uma sociedade mais digna, equânime, voltada para o bem comum, onde os políticos, que lá na Grécia eram aqueles que serviam ao povo, essa, na verdade, é a definição de político lá na Grécia, aquele que serve o povo. Nós estaremos, na verdade, passando para essa nova etapa onde os políticos serão aqueles que servirão ao povo. Os professores serão aqueles que amam o conhecimento e o transmitem através do seu amor para todos aqueles que estão ao seu derredor. Os pais serão os gestores daquelas almas confiadas à sua responsabilidade por Deus para que possam ajudá-los no seu desenvolvimento natural. E todos
irmanados dentro de uma compreensão mais profunda da vida, poderemos galgar um novo patamar de vivência, onde realmente as iniquidades, as dores, as guerras, enfim, toda uma pleiade de conflitos e dificuldades criadas pelo próprio homem já não mais existirão, a não ser aquelas que a própria natureza impõe para o reajuste das forças, como essa que estamos passando agora. São necessárias ao reajustamento das forças. Não sabemos exatamente como, porquê e qual a dimensão dessa situação ou de outras que aconteceram na humanidade, outras tragédias advindas de movimentos naturais da Terra. Mas todas elas têm um propósito. E aquele que tem olhos de ver, não um olhar duro, amargurado, de sofrimento, mas o olhar do aprendiz, que quer entender por que a Mãe Terra, por que Deus, por que Jesus nos está mostrando esse panorama. A que serve isso? Qual o propósito? O que devo aprender nesse momento? Para que eu possa ser uma pessoa melhor daqui a pouco. Porque o tempo, a gente sabe que ele não existe. Cronologicamente, ele está imposto a nós dentro de uma diretriz ordenadora no momento evolutivo em que nos encontramos. Mas para os espíritos verdadeiramente, já libertos dos liames da matéria, o tempo não existe. Então, na verdade, essa pressa, né, essa imposição em que nos arvoramos a ter, ela não serve de absolutamente nada. É necessário ter calma, ter tranquilidade, ter ponderação em todos os momentos da vida, para que, quando formos fazer uma colocação clara a respeito da imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a morte do corpo físico para as crianças, isso seja levado com tranquilidade, com noções claras e profundas, lógicas, para que a criança compreenda e aquele conhecimento possa lhe facultar uma tranquilidade que até então a grande maioria da humanidade não tem. Então que possamos fazer isso com todo carinho, com toda ternura, com aquilo que nos for possível, cada um dentro do seu patamar, mas sempre nutridos de gentileza, de ternura, de carinho e de amor ao conhecimento. Queridos amigos do Seara Fraterna, mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês. Perdoe se o conhecimento ainda é diminuto, se o amor ainda não é aquele que eu mesmo almejo, mas que a paz do Mestre, o seu amor, possa embelezar nossas vidas e que possamos cada vez mais, juntos, unidos em coração, unidos em intenção, criar realmente um mundo melhor para esses pequeninos, para nós e para todos. Que a paz de Jesus e seu amor permaneçam em nossos corações. Muita paz.